Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui vou trazer as apostas para essa 30ª rodada do Brasileirão, beleza? Só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Vocês vão perceber que o espaçamento que eu montei das apostas vai ter muitas apostas no meio do caminho, mas é porque essa 30ª rodada teve data FIFA, né? Então as linhas foram abrindo aos poucos. Eu tô com esses resultados aqui montados, acho que desde quinta ou sexta da semana passada. Só que foi abrindo linha de marcador de gol, foi abrindo linha de escanteio, foi abrindo linha de finalização. Então, é por isso que eu só estou trazendo o vídeo hoje, né? E amanhã já tenho os primeiros jogos, Fortaleza e Galo, São Paulo e Vasco. E aí a rodada começa na quarta, acaba só no domingo com Juventude e Palmeiras. Então, é um espaçamento muito grande entre os jogos, beleza? Então vamos lá, começando pelos resultados. Só um aviso antes, se você gosta desse formato de vídeo que eu trago no canal, separado por competição, depois a lista do dia, já se inscreve. A maioria das pessoas que consomem aqui os vídeos do canal não são inscritas. Então, para você ser notificado quando os vídeos novos saírem, se inscreve e ativa ali o sininho, beleza? Então, o primeiro resultado, Fortaleza vence do Galo. O Galo já pensando na Copa do Brasil, Fortaleza joga em casa, precisa da vitória para ficar nessa briga pelo título, que eu acho que não vai ficar até o final, mas jogar em casa tem que fazer os resultados, né? O São Paulo contra o Vasco também pensando na Copa do Brasil, e o São Paulo naturalmente é mais time que o Vasco, ainda mais com o Vasco pensando um pouquinho em outro jogo, a tendência é o São Paulo vencer. O Corinthians contra o Paranaense, cara, aqui eu tô na vitória do Corinthians. Eu sei que o Corinthians vai ter Copa do Brasil também, mas o Corinthians não pode se dar ao luxo de tirar a mentalidade do Brasileirão, né? Tá na briga contra o rebaixamento e esse é um confronto direto. O Paranaense também tá, tem 2 jogos a menos, é o que dá uma tranquilidade um pouquinho maior, mas é uma fase horrível do Atlético. Não vence há meses e o Corinthians em casa é bem favorito na minha visão. O Botafogo contra o Criciúma, hoje é a melhor equipe do Brasil. O Criciúma também não é fraco, mas não tem muito o que pensar, é o Botafogo. O Cruzeiro ganhar do Bahia, aqui é um jogo que facilmente pode acontecer algumas zebras, né? O Diniz no Cruzeiro ainda está no início dele. O Rogério Ceni já treinou o Cruzeiro, saiu meio queimado de lá, pode ter uma rivalidade a mais para querer vencer. É, Enfim, duas equipes que devem ficar no meio da tabela, talvez um Cruzeiro sonhando com pré-Libertadores. O próprio Bahia também. Então, com um ponto importante nessa parte de cima da tabela. Depois é Grenal. Eu tô no empate, mas o Inter é favorito. Porém, eu torço pro Grêmio. Então, empate. Vitória e Bragantino, eu tô na vitória do Vitória, jogando em casa. Talvez um empate aqui também. Vocês vão ver que eu peguei esses resultados, mas aí vai para placares. Eu enxergo alguns cenários um pouquinho diferentes, enfim. Mas pelo Vitória jogar em casa, eu tô no Vitória. Quem quiser pode trocar pelo empate. Aqui pode trocar pela vitória do Inter. Aqui pode trocar pelo empate. No jogo do Cruzeiro e do Bahia. Vai de acordo com o que você acha que faz mais sentido, tá bom? Goianiense e Cuiabá, eu tô no empate. Talvez um Cuiabá vencer, beleza? O próprio presidente do Goianiense já disse que o time já tá rebaixado. Então, quem sou eu para desmentir? Juventude e Palmeiras, eu tô no Palmeiras. É fora de casa. Contra o Juventude é sempre difícil. Mas é o Palmeiras brigando pela liderança. Ponto a ponto com o Botafogo. Tem que vencer. E o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo também vai pensar um pouquinho na Copa do Brasil. O Fluminense brigando contra o rebaixamento vai dar a vida. O Flamengo é mais time, mas por ser um jogo mais importante para o Fluminense, eu tô no empate, tá bom? Não confio na vitória do Fluminense, mas eu acho que um empate dá para sair nesse jogo. Bateu, vira 2.700, beleza? Aí as zebras, eu separei 5 zebras. O Fluminense venceu do Flamengo, que nem eu falei, eu não confio para vencer, mas em formato de zebra, eu acho plausível por esse cenário, tá bom? Então é um Fluminense que precisa muito mais do resultado. O Flamengo vai ter Copa do Brasil, pode poupar um ou outro jogador, e o Fluminense tem que dar vida. O Bahia vencer do Cruzeiro, que nem eu falei, é o de início. É muito instável. O Grêmio vencer do Inter, é Grenal, tudo fica equilibrado e tem uma dose de clubismo. Vitória e Bragantino, um jogo muito equilibrado, importantíssimo na briga contra o rebaixamento. Talvez o Bragantino tenha um time até melhor, por mais que o Vitória jogue em casa, quem eu coloquei Vitória do Vitória. Porém, é uma zebra plausível o Bragantino. E por último, o Cuiabá, que nem eu falei, o próprio presidente do Goianiense falou que o time já está rebaixado. Então, eu estou no Cuiabá.
bateu, vira 750. Aí os placares eu separei, placares não, a lista agora, tá bom? E hoje já foi postado o Campeonato Uruguaio e Série B. Eu queria destacar na Série B uma coisa que foi a lista que eu montei por agora. O Uruguaio eu já tinha montado ontem, antes de ontem, e esse do brasileiro eu já tinha montado, que nem eu falei, quinta, sexta da semana passada, essas linhas. Então, assim, eu agora estou pegando variação dentro da lista, que nem eu trago na lista do dia, eu estou pegando nos campeonatos também, nesses que eu estou montando por agora. Não tem como eu voltar no tempo e montar de novo. Eu prefiro deixar do jeito que tá bom? Então, nas próximas rodadas do brasileiro e em todos os campeonatos que eu trazer, vou pegar pelo menos uma variação, dependendo dos, como foi que eu fiz na Série B. E aí, essa segunda variação, a odd vai lá para o espaço, é gigante. Enfim, o foco principal é na primeira variação, que ainda é muito plausível. Mas eu ainda não trouxe nessa rodada do brasileiro. Da Série B eu já trouxe. Dos campeonatos que eu for trazer aqui futuramente vai ter também. Então, minha lista: um gol do Fortaleza, menos de 2 do Vasco, um gol do Corinthians, que nem eu falei, um jogo importantíssimo para o Corinthians na briga contra o rebaixamento. Menos de 3 gols asiáticos na partida para Flamengo e Fluminense. Um gol do Botafogo no Criciúma. Mais de um gol asiático para Cruzeiro e Bahia. Handicap mais 2 para o Grêmio. Mais de um gol asiático para Vitória e Bragantino. Handicap mais um para o Cuiabá. Menos de 4 gols asiáticos para Juventude e Palmeiras. Bateu, vira 3,27. Tá bom? É isso. Placares agora. Aqui eu usei 5 jogos. No momento eu estou usando só 4, tá? Mas que nem eu falei, como eu já tinha montado a maioria dessas linhas, minha mente de hoje não é a mesma de ontem, nem a mesma de antes de ontem, nem a mesma da semana passada e por aí vai. Então, a partir de agora, meu critério é de 4 jogos em placares, tá bom? Mas enfim, eu tô aqui com 5, né? 1-1 para Vitória e Bragantino, 1-0 Grêmio no Inter, 2-1 Corinthians no Paranaense, 2-0 São Paulo no Vasco, 1-0 Fortaleza no Galo. Beleza? Bateu vira 17 mil. Aí, agora, o handicap mais um para zebras, né? Pro Fluminense, pro Bahia, pro Grêmio. Pagar 1,6 no handicap mais um pro Grêmio e um Grenal. Isso daqui tá muito errado. Pode dar red, mas é uma linha espetacular, cara. Pro próprio Fluminense também. Enfim, pro Bragantino e pro Cuiabá. Bateu, vira 3,89. Beleza. Agora, marcadores de gols, eu separei aqui 8. O Lucero contra o Galo, Calheri contra o Vasco, Yuri Alberto contra o Paranaense, o Pita contra o Goianiense, Igor Jesus contra o Criciúma, Caio Jorge contra o Bahia, Alejandro contra o Bragantino, lei do ex aqui, tá? E o Flaco Lopes contra o Juventude. Bateu, vira 3,600. Tá. Agora, cadê? Aqui não. Essa daqui é a lista que eu vou trazer mais tarde no canal, tá? Cadê? Aqui. Aí agora já começa os bingos que eu montei, tá bom? Então, Fortaleza e Galo. Peguei aqui 2 chutes do Cardona, 2 do Tite, sendo um a gol de cada. Que nem eu falei, é um Galo que vai estar com pensamento na Copa do Brasil. E um Fortaleza que vai ter que dar a vida, né? Então, imagina numa pressão, gerar escanteios, eu tô com a dupla de zaga do Fortaleza, dar 2 chutes, sendo um a gol. Os dois têm uma bola aérea ofensiva boa, tá bom? É, Aqui, lei do ex, separei também. O Caleb contra o Galo, o Gerson contra o Fluminense, o André Luiz contra o Goianiense, o Everton Ribeiro contra o Cruzeiro, o Edenilson contra o Inter e o Alejandro contra o Bragantino. Eu sei que marcadores de gols eu já estava com o Alejandro, lei do ex eu tô com ele de novo, tá bom? O Carlos Eduardo, que tá no Vitória agora também, eu lembro que já jogou no Bragantino, o que era do Palmeiras. Quem quiser pode ir nele também. Mas é porque o Alejandro é o centroavante, cara. É jogo que, assim, não tem pra onde fugir. É Alejandro neles, tá? Bateu, vira 27 mil, tá bom? Enfim. Aqui vale destacar, o Gerson vai estar voltando da seleção. Não sei se vai ter uma minutagem muito alta, até pensando no Corinthians, né? O Caleb normalmente é reserva. O André Luiz, eu não sei se é titular hoje no Cuiabá. O Everton Ribeiro, não sei se está suspenso ou não. O Edenilson deve jogar na ponta direita do Grêmio, vem jogando. E o Alejandro é o centroavante do Vitória, deve jogar, tá bom? Beleza. Partindo aqui pro próximo. Thiago Silva e Léo Ortiz, 2 chutes de cada, sendo um em gol. O Léo Ortiz pode jogar talvez até de volante. Eu acho que vai jogar de zagueiro, mas precisando pode ir pra frente. É um cara que é muito bom tecnicamente e ainda tem a bola aérea. E o Thiago Silva também tem uma bola aérea muito boa. Ó, de 126. Tá bom?
Peguei aqui dois chutes a gol do Payet e dois chutes a gol do Arias. Tem que ver se o Payet vai jogar. Mas se ele for poupado e joga o Coutinho, depende. Tem dois grandes meio-campistas, mas a linha do Payet tá boa. E o Arias é o principal jogador do Fluminense. Vai estar voltando da Colômbia, que nem eu falei. Talvez o Gerson possa ser poupado pensando no Corinthians. O Arias eu acho que diferente. Eu acho que é talvez provável até de pegar um jatinho particular para trazer o Arias a tempo, que é o principal jogador do Fluminense. Então essa é a diferença. Talvez de um lado esteja poupando o seu melhor jogador da temporada, que é o Gerson, e do outro quase, pô, fazendo uma máquina de teletransporte para dar tempo do cara chegar. Então, assim, a importância do jogo para cada equipe. O Fluminense precisa muito mais do que o Flamengo vencer o clássico, tá bom? Esse daqui deu uma odd de 65, tá? Beleza. Próximo aqui. Goianiense e Cuiabá, dois chutes do Rony e do Bruno Alves, sendo um a gol de cada. O Bruno Alves fez gol na última rodada contra o São Paulo, um zagueiro que tem uma boa bola aérea, e o Rony vem jogando normalmente na lateral direita, ou ele, ou o Bruno Tubarão, pode jogar no meio também o Rony, de qualquer forma está bem precificado, eu gostei, tô nessa linha, ó, de 91. Próximo, busquei aqui dois chutes do Marcelo Hermes sendo um a gol contra o Botafogo. Geralmente cobra escanteio, às vezes cobra falta. Dependendo, o Criciúma pode ir com o Trauco na esquerda e o Marcelo Hermes mais à frente, né? Contra o Flamengo fez isso quando jogou fora de casa. E aí o Marcelo Hermes fica até mais próximo do gol e tá pagando bem. E o Matheus Alexandre também, é o lateral direito do Cuiabá. Se eu não me engano, antes dele virar lateral, ele era ponta, jogava ofensivamente, joga de lateral, um cara que é alto, um cara que chega à frente também. Então, em dois chutes sendo um a gol, pagando a de 19. Juntou os dois, deu um modo gigantesco, acho que 150, 160, por aí, tá bom? Enfim, tô nessa daí. Próximo aqui, eu tô com dois chutes a gol do Matheus Henrique contra o Bahia e dois chutes a gol do Newton contra o Botafogo. Bateu, vira 157. Matheus Henrique, eu acho que vai ser o principal jogador da era Diniz no Cruzeiro. É a cara do Diniz. E o Newton, se eu não me engano, é do Botafogo. Não sei se ele pode jogar. Se ele puder, é peça importantíssima para o Criciúma. Joga de volante, joga mais aberto pela direita. É o motorzinho desse Criciúma. Defende bem, chega bem à frente, joga muito, tá pagando muito bem. Nesses dois, bateu vira 157, um mod 210, tá bom? Grenal aqui, dois chutes do Bernabé sendo um a gol e dois a gol do Edenilson. Edenilson jogou no Inter, joga numa linha avançada no Grêmio. E o Bernabé na última rodada contra o Corinthians, que o Inter jogou na Neoquímica, o Bernabé fez inclusive gol. E é um lateral bem ofensivo pela esquerda. Em compensação, na direita joga o Bruno Gomes, que é um volante. Então ele tem muita liberdade de subir, tá bom? É mod 67. Depois, em Vitória e Bragantino, dois chutes a gol do Mosquito. Tem ele e tem o Carlos Eduardo. Eu tô no Mosquito, porque inclusive hoje é batedor de pênalti também. Fez gol contra o Juventude de pênalti na estreia dele, né? Enfim, e dois do Pedro Henrique sendo um de cabeça. Um zagueiro com uma bola aérea muito boa também, do Bragantino. O melhor zagueiro para esse jogo é o Wagner Leonardo. Vem de gol contra o Inter, vem de gol contra o Galo. Tem uma bola aérea muito boa. O Neres também, que era do Cruzeiro, é bom, mas não mostrou isso ainda no Vitória, essa bola aérea. E o Wagner Leonardo vem mostrando constantemente, tá bom? Talvez buscar a linha de finalização dos zagueiros nesse jogo seja uma boa. Eu tô no Pedro Henrique, ex-Corinthians, ex-Atlético Paranaense, tá bom? É isso. Bateu, é o mod 101. Aí aqui eu busquei linhas de defensores que pagava muito bem. Então, um chute do Bruno Fux, um chute do Alan Pereur, um chute do Gemerson. E chute pode ser um cabeceio para fora, pode ser um chute que saia do estádio, já conta como chute. Um do Hurtado, que é o lateral direito do Bragantino, e um do Neres, que é o zagueiro do Vitória. E para fechar, um do Danilo Bosa do Juventude. Quem quiser pode ir com o Alan Ruschel também, paga muito bem, mas eu tô no Bosa. Zagueiro ex-Vasco, bom tecnicamente também, enfim. Bateu o 55. E são essas as minhas apostas para essa 30ª rodada do Brasileirão, tá bom? Foi esse o vídeo, valeu e falou!